Imagine estar completamente sozinho, no meio do oceano, sem terra à vista, sem comida suficiente, sem saber se alguém está procurando por você. Agora imagine que essa situação dure 76 dias. Sem motor, sem comunicação, sem esperança aparente. Foi exatamente isso que aconteceu com Stephen Callahan, um homem que enfrentou uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes já registradas no mar. Ele saiu para uma viagem que deveria durar poucos dias, mas acabou travando uma batalha brutal contra a fome, sede, tubarões, tempestades e a própria mente. E o mais assustador, durante todo esse tempo ninguém sabia exatamente onde ele estava. Essa é a história real do homem que sobreviveu 76 dias perdido no oceano. E quando você descobrir como ele conseguiu sobreviver, vai perceber que essa história parece mais um filme, mas aconteceu de verdade. No início da década de 1980, Stephen Callahan não era apenas um aventureiro comum. Ele era engenheiro naval, navegador experiente e apaixonado pelo mar. Desde jovem, ele sonhava em atravessar grandes distâncias navegando sozinho. Para muitas pessoas, a ideia de cruzar o oceano em um pequeno barco parecia loucura, mas para Stephen, aquilo era liberdade. Depois de anos projetando embarcações e estudando o comportamento do oceano, ele construiu um pequeno veleiro chamado Napoleon Solo. Era um barco pequeno, mas extremamente bem planejado. Stephen acreditava que tinha tudo sob controle. Ele conhecia o mar, conhecia o vento, conhecia os riscos, ou pelo menos era isso que ele pensava. Em janeiro de 1982, ele decidiu realizar uma travessia solitária pelo Oceano Atlântico. O plano era sair das Ilhas Canárias e seguir rumo ao Caribe. Uma jornada difícil, mas completamente possível para um navegador experiente. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. O vento ajudava. O mar estava relativamente calmo e Stephen aproveitava a sensação de estar completamente sozinho no meio do oceano. Mas ele não sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que transformaria aquela viagem em um pesadelo de sobrevivência. Era madrugada. Stephen estava dormindo dentro do barco quando um estrondo violento sacudiu toda a embarcação. O impacto foi tão forte que ele acordou imediatamente. Por alguns segundos ele não entendeu o que tinha acontecido, mas então ele percebeu algo assustador. Água, muita água. O barco estava afundando. Alguma coisa havia perfurado o casco da embarcação. Até hoje, especialistas acreditam que o barco pode ter sido atingido por uma baleia, um container perdido ou algum objeto flutuando no oceano. Mas, naquele momento, a causa não importava. O que importava era que o barco estava condenado. Stephen tentou agir rápido. Ele pegou equipamentos de sobrevivência, comida, água e tudo o que conseguiu alcançar. Enquanto isso, a água continuava entrando. O barco afundava cada vez mais rápido. Em poucos minutos, ele percebeu que precisava abandonar a embarcação. Era sua única chance. No convés do barco, havia um pequeno bote inflável de emergência. Era pequeno, frágil e não foi feito para longas viagens. Mas naquele momento, ele era a única coisa entre Stephen e a morte. Com o coração disparado, Stephen pulou para o bote. Segundos depois, seu barco desapareceu no oceano e ali estava ele, sozinho, no meio de um oceano gigantesco, sem rota definida, sem saber se alguém poderia encontrá-lo. A verdadeira luta pela sobrevivência estava apenas começando. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Stephen finalmente conseguiu entender a gravidade da situação. Ao seu redor, apenas água, até onde os olhos podiam ver. Nenhum navio, nenhuma ilha, nenhum sinal de terra. O bote inflável era pequeno, com espaço apenas para ele e alguns poucos suprimentos. Ele conseguiu salvar algumas coisas do barco antes que ele afundasse. Alguns litros de água, comida de emergência, um arpão, equipamentos simples de pesca, um pequeno kit de sobrevivência. Parecia bastante, mas havia um problema enorme. Se ele consumisse aqueles suprimentos normalmente, eles durariam apenas alguns dias, talvez uma semana. Mas ele não tinha ideia de quanto tempo ficaria ali.
Então, ele tomou uma decisão: racionar tudo, cada gota de água, cada pedaço de comida. Tudo precisava durar o máximo possível. Mas o que Steven ainda não sabia era que aquela luta pela sobrevivência iria durar muito mais do que qualquer pessoa imaginaria. Nos primeiros dias, Steven tentou manter a calma. Ele acreditava que algum navio poderia encontrá-lo. Talvez um cargueiro, talvez um barco de pesca, talvez até um avião. Mas os dias começaram a passar e nada, nenhum sinal de resgate. A comida começou a acabar, a água também. Então ele percebeu que precisaria fazer algo que nunca havia imaginado. Ele teria que caçar no meio do oceano. Usando seu equipamento improvisado, ele começou a tentar pescar. No começo, parecia impossível. Os peixes eram rápidos e o oceano era enorme. Mas depois de muitas tentativas, ele conseguiu capturar o primeiro peixe. E aquele momento foi uma mistura de sentimentos: alívio, esperança e também desespero. Porque agora ele sabia que precisava continuar fazendo aquilo para sobreviver. Mas ainda havia outro problema: a água. A sede no oceano é um dos piores inimigos de qualquer náufrago. Beber água do mar é mortal. O sal desidrata o corpo rapidamente. Então Steven precisava encontrar outra solução. E foi aí que ele começou a usar um pequeno equipamento chamado dessalinizador solar. Era um dispositivo simples que utilizava o calor do sol para transformar a água do mar em água potável. Funcionava, mas produzia pouquíssima água. Cada gota se tornava preciosa. Depois de algumas semanas no oceano, Steven começou a notar algo assustador: sombras. Grandes sombras nadando ao redor do bote. Tubarões. A presença deles era constante. Alguns passavam lentamente, outros ficavam circulando o bote. O cheiro dos peixes que ele capturava atraía ainda mais predadores. Durante várias noites, ele mal conseguia dormir. Qualquer movimento na água fazia seu coração acelerar. O bote era feito de material inflável. Se um tubarão resolvesse morder, tudo acabaria. Mas o oceano ainda guardava desafios ainda maiores: tempestades. Em certo momento da jornada, o clima mudou completamente. O céu escureceu, o vento começou a aumentar e ondas gigantes começaram a surgir. Steven estava em um pequeno bote inflável. Cada onda parecia capaz de virar tudo. A chuva era intensa, o vento era ensurdecedor e durante horas ele lutou apenas para não ser jogado no mar. Ele segurava o bote com todas as forças. A qualquer momento, tudo poderia acabar, mas de alguma forma ele sobreviveu à tempestade. Só que o preço foi alto. Alguns equipamentos foram perdidos, parte dos suprimentos desapareceu e agora sua situação era ainda pior. Depois de semanas completamente sozinho, o maior inimigo de Steven começou a aparecer. Não era a fome, não era a sede, era a mente. O silêncio do oceano era esmagador, sem ninguém para conversar, sem vozes, sem sons humanos. A mente começa a fazer coisas estranhas. Ele começou a falar sozinho, criar rotinas, conversar com os peixes, qualquer coisa para manter a sanidade, porque ele sabia que se perdesse o controle da mente, a sobrevivência seria impossível. Com o passar das semanas, Steven percebeu que sobreviver no oceano não dependia apenas de sorte, dependia de disciplina. Se ele deixasse o desespero tomar conta, cometeria erros fatais. Então ele criou uma rotina. Todos os dias, ele acordava e fazia as mesmas coisas. Primeiro, verificava seus equipamentos. Depois, observava o céu. O clima podia mudar rapidamente e qualquer tempestade poderia destruir seu pequeno bote. Em seguida, ele tentava pescar. No começo era difícil, mas com o tempo, ele começou a entender melhor o comportamento dos peixes. Alguns nadavam perto da superfície. Outros apareciam apenas em determinados horários. Ele passou a usar pedaços de peixe como isca e aos poucos foi ficando mais eficiente. Peixes pequenos começaram a aparecer com frequência, mas ainda assim, cada captura era uma batalha, porque ele precisava puxar o peixe rapidamente antes que tubarões aparecessem. E muitas vezes eles apareciam. Certa vez, enquanto puxava um peixe para dentro do bote, Steven viu algo que fez seu coração congelar. Uma grande sombra surgiu logo abaixo dele. Um tubarão enorme,
avançou em direção ao peixe. Em segundos, o predador arrancou metade da captura. A força foi tão grande que quase puxou Steven para dentro da água. Ele conseguiu se segurar por pouco. Depois daquele dia, ele começou a perceber que os tubarões estavam ficando cada vez mais próximos. Alguns chegavam a encostar no bote. Outros nadavam lentamente ao redor, como se estivessem esperando o momento certo. Durante as noites, ele ouvia movimentos na água, barbatana cortando a superfície. Às vezes o bote balançava levemente. Cada som fazia seu coração acelerar. Ele sabia que se o bote fosse perfurado, não haveria segunda chance. A sede começou a se tornar um problema cada vez maior. O dessalinizador solar produzia água, mas não o suficiente. Em dias nublados, quase nada era gerado, e o calor do sol era brutal. Durante o dia, o pequeno bote se transformava em uma espécie de forno. A pele de Steven começou a queimar. Seus lábios racharam. A garganta parecia constantemente seca. Cada gole de água precisava ser cuidadosamente calculado. Às vezes, ele passava horas olhando para o oceano, sabendo que estava cercado por milhões de litros de água, mas que não podia beber nenhum deles. A sede é uma das piores sensações que um ser humano pode experimentar. E no meio do oceano, ela se torna uma tortura constante. Depois de várias semanas perdido no mar, algo inesperado aconteceu. Steven viu algo no horizonte. No começo ele achou que estava imaginando, mas não, era real. Um navio, um grande navio cargueiro cruzando o oceano. O coração dele disparou. Era a primeira vez que via outro sinal de vida humana desde que seu barco havia afundado. Ele começou a gritar, acenar, agitar qualquer coisa que pudesse chamar atenção. Mas havia um problema cruel. O oceano é gigantesco e o bote de Steven era minúsculo. Do convés de um grande navio, ele era praticamente invisível. O cargueiro continuou seu caminho, sem perceber que um homem lutava pela vida a poucos quilômetros dali. Steven assistiu o navio desaparecer lentamente no horizonte. E naquele momento, algo dentro dele quase se quebrou, porque ele percebeu uma verdade dolorosa. Mesmo que navios passassem por ali, não significava que eles conseguiriam vê-lo. Depois de perder aquela chance de resgate, os pensamentos começaram a ficar mais pesados. O isolamento absoluto começou a afetar sua mente. Dias pareciam semanas, sem calendário, sem relógio confiável, sem qualquer referência de tempo. A única forma de acompanhar os dias era observando o nascer e o pôr do sol. Com o tempo, Steven começou a se adaptar ao ambiente. Seu corpo mudou. Ele perdeu muito peso, seus músculos enfraqueceram, mas sua mente ficou mais resistente. Ele passou a entender melhor o comportamento do oceano. Aprendeu quando era mais fácil pescar. Aprendeu como proteger melhor o bote. Aprendeu a usar cada pedaço de equipamento com eficiência máxima. Até mesmo o movimento das correntes começou a fazer sentido. Ele percebeu que estava sendo lentamente levado pelo oceano, quase como se estivesse em uma esteira gigante. Mas ele não tinha controle sobre aquilo. A corrente decidia o caminho, e ele apenas seguia. Um dos momentos mais importantes da sobrevivência aconteceu durante uma forte chuva. Quando as primeiras gotas começaram a cair, Steven teve uma ideia. Ele improvisou uma espécie de sistema, usando pedaços de lona e recipientes. Cada gota de chuva era coletada. A água escorria e se acumulava. Era água doce, água potável. Pela primeira vez em dias, ele conseguiu beber sem racionar tanto. A sensação foi indescritível. Era como se seu corpo estivesse voltando à vida. A chuva, que normalmente seria um problema no mar, naquele momento se tornou um presente. Mesmo com toda sua resistência mental, o corpo começou a cobrar o preço. A falta de nutrientes começou a afetar sua saúde. Feridas demoravam a cicatrizar. A pele estava constantemente irritada pelo sal. O sol queimava todos os dias. Seu corpo estava extremamente fraco. Em alguns momentos ele mal tinha energia para pescar. E sem pescar, não havia comida. Era um ciclo cruel. A cada dia ele se perguntava se teria forças suficientes para continuar. Mas algo dentro dele ainda se recusava a desistir. Depois de mais de 2 meses no oceano,
algo inesperado apareceu novamente no horizonte. Mas dessa vez, não era um navio. Era algo diferente, algo que mudaria completamente o destino daquela história. Algo que finalmente indicava que talvez a sobrevivência fosse possível. Depois de mais de 2 meses à deriva, Steven já não sabia exatamente quantos dias haviam passado. O sol continuava nascendo. O sol continuava se pondo. E ele continuava ali, flutuando, vivendo um dia de cada vez. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Enquanto observava o horizonte, ele percebeu algo estranho na água. No começo, parecia apenas uma mudança de cor no oceano. Mas quando olhou com mais atenção, ele viu algo se movendo. Pequenos pássaros. E pássaros no meio do oceano geralmente significam uma coisa: terra próxima. O coração de Steven começou a acelerar. Durante semanas ele havia visto apenas mar, mas agora havia vida. Ele continuou observando. Os pássaros mergulhavam na água e depois voltavam a voar. Aquilo era um sinal claro. Talvez, finalmente, ele estivesse chegando perto de algum lugar. Mas ainda havia um problema. Ele não controlava o bote. Ele dependia completamente das correntes do oceano. Tudo o que podia fazer era esperar. Mesmo com aquela nova esperança, o corpo de Steven estava no limite. Ele havia perdido uma enorme quantidade de peso. Seus braços estavam fracos. Seus músculos quase não tinham força. Até mesmo atividades simples, como puxar um peixe ou ajustar equipamentos, exigiam um esforço enorme. A pele estava cheia de feridas. O sol havia queimado seu corpo durante semanas. O sal do mar irritava cada corte. Seu rosto estava irreconhecível. Se alguém o visse naquele momento, dificilmente acreditaria que aquele homem havia sido um navegador forte e saudável apenas alguns meses antes. Mas ainda assim, ele continuava vivo. E isso, naquele momento, já era uma vitória. Alguns dias depois daquele primeiro sinal de pássaros, algo ainda mais impressionante aconteceu. Steven começou a sentir um cheiro diferente no ar. Era algo sutil, mas inconfundível. Cheiro de terra, depois de tanto tempo respirando apenas o cheiro salgado do oceano. Aquilo parecia quase impossível. Ele levantou a cabeça e começou a observar o horizonte com atenção. E então, finalmente, ele viu, muito distante, quase como uma sombra no horizonte, uma linha escura, terra. Durante alguns segundos ele ficou parado, sem acreditar. Será que aquilo era real? Ou seria apenas mais uma ilusão criada pelo cansaço extremo? Mas conforme o tempo passava, a forma ficava mais clara. Era realmente terra. Steven estava sendo levado lentamente em direção a uma ilha. O bote continuou se aproximando lentamente da costa. Ondas começaram a mudar de comportamento. O oceano profundo estava dando lugar a águas mais rasas. Depois de 76 dias perdido no mar, Steven finalmente estava chegando perto da terra firme. Mas ainda havia um último desafio. As ondas próximas à costa eram fortes. Se o bote virasse naquele momento, ele poderia morrer a poucos metros da salvação. Então, ele esperou, observou o movimento das ondas e quando viu uma oportunidade, se preparou. Uma onda maior empurrou o bote em direção à praia. A próxima onda veio logo atrás. E então, o bote finalmente encalhou na areia. Steven tentou se levantar, mas suas pernas quase não respondiam. Ele caiu várias vezes. Seu corpo estava extremamente fraco, mas com enorme esforço, ele conseguiu sair do bote pela primeira vez em mais de 2 meses. Seus pés tocaram a terra firme. A ilha onde Steven chegou fazia parte do arquipélago de Guadalupe, no Caribe. Não demorou muito para que alguns pescadores locais encontrassem aquele homem extremamente magro caminhando pela praia. No início, eles mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Steven parecia um fantasma, desidratado, queimado pelo sol, com barba enorme e corpo extremamente magro. Quando ele contou que havia ficado 76 dias perdido no oceano, muitos acharam impossível. Mas era verdade. Ele havia sobrevivido a uma das situações mais extremas que um ser humano pode enfrentar. Ele foi levado para receber cuidados médicos. E, surpreendentemente, apesar de tudo que havia passado, ele conseguiu se recuperar. A história de Steven Callahan rapidamente se espalhou pelo mundo.
Especialistas ficaram impressionados com sua capacidade de adaptação. Durante 76 dias, ele enfrentou fome extrema, sede constante, tempestades, tubarões, isolamento absoluto e o desgaste psicológico de estar completamente sozinho no oceano. Pouquíssimas pessoas na história passaram por algo semelhante. Sua experiência se tornou um estudo sobre sobrevivência no mar e também uma prova incrível da capacidade humana de resistir. Steven mais tarde escreveu um livro contando sua história. O livro se chama Adrift: 76 Days Lost at Sea. E até hoje sua jornada é considerada uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes já registradas. Imagine passar 76 dias acreditando que talvez ninguém jamais encontraria você. Imagine lutar todos os dias apenas para conseguir água e comida. Imagine enfrentar o oceano completamente sozinho. A maioria das pessoas provavelmente desistiria, mas Steven Callahan não desistiu. Ele sobreviveu porque manteve algo essencial: esperança. Às vezes, sobreviver não depende apenas de força física. Depende da decisão de continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. E a história de Steven prova uma coisa impressionante: o ser humano pode suportar muito mais do que imagina. Quer continuar descobrindo acontecimentos reais que muita gente não conhece? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos.